Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre The Pale Blue Eye, O Pálido Olho Azul, filme dirigido e escrito por Scott Cooper, adaptado do livro escrito por Louis Bayou, que eu confesso que não conhecia. O longa teve lançamento limitado nos cinemas de vários países no final de dezembro e entra no catálogo da Netflix no dia 6 de janeiro. Bom, temos aqui mais um longa parceria entre Scott Cooper e Christian Bale, diretor e ator. Isso aconteceu em Tudo por Justiça, de 2013, e também em Hostis, de 2017. Em ambos os casos, aliás, os longas não conseguiram boa projeção na bilheteria e, inclusive, arrecadaram menos do que o orçamento. Quando O Pálido Olho Azul foi anunciado, ainda em 2021, também se especulava muito dessa necessidade de retorno. Porque eu sempre falo aqui no canal, por exemplo, até que ponto você consegue despertar atenção apenas com um thriller gótico. Olha, um thriller gótico estrelado pelo Christian Bale. Será que isso é suficiente? Basta olhar para a série de fracassos de 2022 nas bilheterias para ligar o sinal de alerta. E a Netflix não só comprou os direitos da adaptação, como bancou O Pálido Olho Azul, que tira justamente esse peso para conseguir uma boa bilheteria, e aí na verdade você acaba tendo outro direcionamento para adição de catálogo de serviço de streaming. Pessoal, eu até tinha uma certa expectativa, porque eu gosto do Christian Bale, gosto do Scott Cooper no geral, na direção, tem bons trabalhos em sua filmografia. Só que aí também vem aquela questão, de aproveitar uma ponte literária que eu acredito que funciona bem na literatura. Não posso falar especificamente sobre o livro porque eu não conhecia, como eu falei. Só que na maioria dos casos, como quando você tem esse tributo também para um grande nome, então nesse filme é o Edgar Allan Poe, pode funcionar. Uma coisa é literatura, no entanto, e outra coisa completamente diferente é cinema. Eu gostei muito, por exemplo, de toda a ambientação, do clima gélido, dessa questão de algo urgente que precisa de uma resolução urgentíssima. Na realidade, quando você tem toda uma estrutura também de mistério que acaba sendo desenvolvida pelo Scott Cooper, sempre contando então com a estrela Christian Bale. Só que aí, ao analisar O Pálido Olho Azul, eu não tenho como deixar de lado observações que eu poderia fazer justamente para outros filmes do Scott Cooper nessa parceria com Christian Bale, que é o seguinte: ele dá muita atenção pro personagem principal e parece que ele acaba estruturando todo o seu filme como se apenas o Christian Bale fosse resolver tudo. Então é o Christian Bale que precisa gerar interesse na história, resolver pendências e também despertar atenção para esse mistério, e é justamente aí que mora o problema. Em 1830, o detetive Augustus Landor, interpretado por Bale, é chamado para investigar uma série de estranhos crimes que ocorrem na Academia Militar dos Estados Unidos de Westport. Confuso com algumas pistas, ele precisa da ajuda do jovem Edgar Allan Poe, interpretado por Harry Melling, para conseguir entender a complexidade real da situação. Em pouco tempo, a Netflix oferece no seu catálogo de serviço de streaming duas opções de mistério completamente diferentes. Eu já falei aqui no canal sobre Glass Onion, que eu considero uma boa surpresa e até, de certa forma, inovador na proposta do que fazer com um whodunit, sem precisar se escorar muito também em filmes do passado, por exemplo. Tem um texto original, por mais que eu entenda que você pode fazer críticas quanto ao desenvolvimento do mistério e também, claro, fazer comparação com Entre Facas e Segredos. Enfim, O Pálido Olho Azul é um tipo de mistério completamente diferente, mais atrelado a uma vertente clássica, aí muito mais explorando o gótico. É um longa que ele não surpreende necessariamente pela resolução, mas sim por informações que são disponibilizadas em momentos específicos, o que fazem com que o espectador não tenha um panorama completo, mas na verdade acabe justamente entrando nessa aventura de certo modo com o personagem do Christian Bale. Portanto, a aposta principal do diretor é justamente utilizar o protagonista como uma espécie de explorador de uma rede de intrigas que tenta entender um pouco desses crimes que aconteceram na Academia Militar. Já a força do nome Edgar Allan Poe acaba sendo muito mais simbólica pelo que o autor representa para a literatura, e não necessariamente pelo que o seu personagem pode contribuir no desenvolvimento da narrativa. E isso cria um empecilho enorme para conseguir aproveitar mais do que o filme tem a oferecer, porque ele busca muito de uma informação externa sobre o Edgar Allan Poe, que eu já vou falar mais sobre isso, mas, por exemplo, você tem toda uma questão sobre a Academia Militar, essa boa estruturação, essa questão cinzenta justamente desse ambiente de dúvidas e incertezas. Todo o estabelecimento é muito bacana, só que aí você precisa direcionar para a história. E isso eu acredito que cria um grande empecilho para aproveitar o que o filme tem a oferecer de história original sobre um thriller gótico, por exemplo, sobre um mistério que precisa ser solucionado, de modo que se você for fazer uma leitura geral do panorama de
O Pálido Olho Azul, você vai ter um mistério que tem uma que outra surpresa ou tentativa do diretor de gerar uma surpresa, só que o direcionamento está totalmente atrelado para o simbolismo da figura Edgar Allan Poe. E aí, se você pensar, olha, o que o Poe representa, pode direcionar para o romantismo, pode direcionar para o macabro, para o mistério. Então parece que o diretor está te dizendo o seguinte: é uma ficção, só que é uma ficção que também tem uma questão que outra histórica da própria vida do Edgar Allan Poe, tanto é que ele frequentou, de fato, essa academia militar, só que tem muito a dizer sobre inspirações também. Então ele está num contexto fictício, mas de certa forma explorando tópicos que seriam então desenvolvidos posteriormente. Parece muito complexo e isso, na minha opinião, limita bastante o filme. E eu fico pensando, só isso é o suficiente quando você abre mão da sua própria narrativa, porque tem que ter o cuidado geral de trazer a figura do Edgar Allan Poe e de não colocar como protagonista, mas de colocar como uma figura especial para a história? Na minha opinião, não é o suficiente. E aí eu poderia mencionar aqui, por exemplo, que talvez quem gosta muito do autor vai conseguir ver vários e vários tributos durante o desenvolvimento desse filme. Só que aí nos minutos finais, quando parece que o diretor ele te puxa para lidar com tudo que envolve essa história, esse grande mistério, tá nas costas de quem? Olha, aí fica toda a responsabilidade para o Christian Bale. Não adianta só um tempo de tela muito grande se a própria narrativa ela acaba omitindo muitas coisas, e esse é um grande problema também, e aí libera doses em momentos específicos só para tentar, de certa forma, criar um suspense artificial. Muito interessante pela ambientação, quanto à história, deixa a desejar pelo mistério, talvez uma que outra referência positiva ao Edgar Allan Poe. Então, para O Pálido Olho Azul, nota 6. Eu realmente acredito que na literatura esse tipo de tributo funciona muito bem, porque você está na literatura. Para o cinema, para fazer essa ponte específica, é muito mais complicado. Você precisa realmente estruturar bons personagens, estruturar um bom mistério que deveria ter acontecido aqui e que infelizmente não ocorreu. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!